Queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, nessa semana eu queria mostrar para vocês a responsabilidade de Deus, que está no livro de Êxodo, capítulo 16, o versículo 15, que diz assim: E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Queridos irmãos, essa passagem bíblica, ela vem logo após de Deus ter concedido um milagre para o povo de Israel, quando eles estavam com sede, e a Bíblia diz que eles pararam no lugar e a água era amarga, e Moisés orou, e Deus transformou a água em água doce, água que pudesse beber. E aí, nessa passagem aqui, foi quando o povo de Israel começaram a clamar, porque eles estavam com fome. E a Bíblia disse que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles seguiram rumo à terra prometida. Nessa trajetória, nesse caminho que eles trilharam, eles estavam sendo providos, ou seja, a provisão vinha somente de Deus. No deserto não tem nada. Então a Bíblia disse que o povo de Israel começaram a ter fome. Ora, minutos antes eles estavam com sede, Deus mandou água, e agora eles estavam com fome. E a Bíblia disse que Deus fez com que caísse maná do céu, né? E aí eles ficaram abismados e perguntaram para Moisés: que é isto? E aí Moisés respondeu para ele: Esse é o pão que o Senhor vos deu do céu. O que eu quero dizer com esse versículo é que Deus, ele é responsável. Ou seja, qual é a responsabilidade de Deus? Já que Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, então Deus tinha que ter uma responsabilidade em prover tudo o que eles precisassem, né? O alimento, a sede, o calçado. Ou seja, Deus era o provedor de tudo, porque Deus os fez sair da terra do Egito. Lá no Egito eles tinham tudo isso, só que era escravo. Aí Deus tira eles de lá, e no deserto Deus mostra a responsabilidade que ele tinha para com o povo de Israel. E o que é interessante é que isso se estende, passou por todos os povos no passado e se estende até nós nos dias de hoje. Me faz me lembrar uma certa feita, quando Elias, a Bíblia disse que ele profetizou que não ia haver chuva na terra segundo a sua palavra. A Bíblia disse que Deus o refugiou perto de um mar, ou seja, perto de um rio chamado Rio de Querite. Porque já que ele falou que não ia ter chuva, então como é que ele ia prover da sua sede? Então Deus colocou ele perto de um rio chamado Rio de Querite. E a Bíblia disse que chegou um certo tempo que o rio começou a secar, porque não estava tendo chuva. Aí mostra mais uma vez como Deus é responsável por aqueles que fazem a sua vontade. Aí Deus falou para Elias: levanta-te e vai até a viúva de Sarapta, porque lá eu tenho provido algo para você comer. Então Deus, ele é o provedor. E a Bíblia ainda vai contar ainda a história ainda de um certo rei chamado Josafá. A Bíblia diz que Josafá, ele que acontece? Ele chegou o comentário que os seus inimigos, as cidades vizinhas, estavam vindo contra ele. E a Bíblia disse que ele clamou ao Senhor. E quando ele clamou ao Senhor, qual foi a resposta que Deus deu para Josafá, o rei de Israel? Ele falou assim: nesta peleja não tereis que pelejar. Ou seja, Deus falou para Josafá: essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Então Josafá descansou no Senhor e esperou Deus agir. E a Bíblia disse que nesse meio tempo, a Bíblia disse que lá os inimigos do povo de Deus, os inimigos do rei Josafá, entre eles mesmos, começaram a se retalhar um com o outro, ou seja, ou fizeram uma confusão entre ele mesmo. E a Bíblia disse que quando Josafá chegou lá, com seus inimigos ali, que era de Moabe, os montes de Seir, a Bíblia diz que quando Josafá chegou lá, não precisou fazer nada. Por quê? Porque todos já estavam mortos. Então, quando Deus falou para Josafá: nessa peleja não tereis que pelejar, Deus está falando assim para Josafá: Josafá, descansa, deixa que eu resolvo tudo.
Então, meu querido, eu não sei o que passa na sua vida, mas se você orar, confiar no Senhor, e o Senhor vai ser responsável pela palavra que Ele falar para você. Para Josafá Ele falou, não tereis que pelejar, e realmente, Josafá não precisou pelejar, Deus fez tudo por ele. Ainda a Bíblia ainda vai contar a história ainda de Josué. A Bíblia diz que Josué vinha conquistando as grandes cidades, e chegou a comentar em algumas cidades, né, que Josué vinha conquistando tudo. Chegou o comentário que Josué conquistou a grande cidade de Jericó, onde tinha umas muralhas que ninguém ultrapassava aquelas muralhas, e Josué conseguiu conquistar Jericó. Conta-se a história, e eles ouviram a história também que Josué tinha conquistado uma cidade chamada de Ai. Então essas pessoas que estavam ali por perto, os circunvizinhos, cidades próximas, o que eles fizeram? Já que Josué vem contra nós, eles se reuniram. E os reis dessas cidades circunvizinhas se reuniram para pelejar contra Josué. E a Bíblia diz que Josué buscou ao Senhor. E quando Josué buscou ao Senhor, o Senhor falou para Josué: Josué, pode ir nessa peleja, porque eu vou entregar todos eles nas suas mãos. Ninguém vai escapar, Josué. Todos os seus inimigos eu vou entregar nas suas mãos. E a Bíblia diz que Josué foi para a guerra. E a Bíblia diz que Josué vinha ganhando as batalhas. Josué começou a guerrear. A Bíblia diz que ele começou a guerrear e começou a ganhar a batalha. E diz a palavra do Senhor que a uma certa hora da tarde, os inimigos de Josué viram que estava perdendo, eles começaram a fugir. E o que foi que Deus falou para Josué? Eu vou entregar todos eles nas suas mãos e nenhum vai escapar, Josué. E quando Deus lá do céu viu que alguém estava escapando da espada do exército de Josué, o que Deus fez? Deus lá dos altos céus começou a jogar umas pedras de saraiva, e conforme as pedras de saraiva caíam sobre os inimigos de Josué, do povo de Deus, a Bíblia diz que eles morriam e não atingiam o povo de Deus, porque as pedras que Deus jogou foi justamente contra os inimigos de Deus. Mas por que Deus interveio nessa batalha? Porque Ele falou para Josué: nessa batalha você vai pelejar, mas eu vou entregar todos nas suas mãos. E aí quando Deus viu que muitos deles começou a fugir, que estava fugindo, não estava conseguindo, o exército de Josué não estava conseguindo pegar todos e eles estavam fugindo, Deus interveio e destruiu eles com as grandes pedras de saraiva. Então, meu querido, quem serve ao Senhor, quem confia no Senhor, quem entrega os seus caminhos ao Senhor, Deus se torna responsável por você. Então a palavra de Deus para você essa semana é essa: a responsabilidade de Deus. O nosso papel é apenas orar e entregar nas mãos do Senhor e esperar a resposta dele. E quando Ele mandar a resposta, nosso papel é aguardar que Ele vai ser responsável por aquilo que Ele falou. Não sei o que foi que Deus tem falado para você por esses dias, mas se Deus falou que vai fazer algo na sua vida, apenas descansa e confia no Senhor, que o Senhor vai ser responsável para te conceder tudo aquilo que você pediu e que Ele falou que vai te dar. Que Deus abençoe e tenha uma ótima semana no nome do Senhor, que você possa confiar mais no Senhor, acreditar que Ele, que muitas das vezes parece que as coisas não vão acontecer, O povo de Israel pensava que nunca ia ser liberto da escravidão do Egito, mas foram libertos, porque Deus tem a sua, Deus vela pela sua palavra para cumprir. Que Deus abençoe, compartilhe essa palavra com mais alguém. Se você puder se inscrever no meu canal, se inscreva, é @Gerê com J, ou @Jeremias1967. Deus abençoe, meu querido. Tenha uma ótima semana no nome do Senhor.